Vamos começar então com o professor Leonardo Rodrigues, que é professor do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Professor Leonardo, nós vamos ter aí mais ou menos 15 minutos, pode ser? Vamos colocar os 2 minutos para capuz. Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo. Antes de mais nada, queria agradecer a Alice e o Cristóvão pela disponibilidade de gente ver o trabalho, comentar. O trabalho que eu vou apresentar hoje é parte dos resultados de um aquecimento de doutorado que está se desenvolvendo aí junto com o CELAPS para um trabalho que envolve a discussão das tipologias institucionais, dos tipos institucionais e os impactos desses tipos institucionais sobre a equidade, a equidade no ensino superior. Pode passar, por favor? Então, o objetivo principal aqui é responder de que forma que a organização das instituições está relacionada à inclusão de novos grupos sociais e no espaço bem específico do ensino superior, que é o espaço das engenharias, dos cursos de engenharia e da igualdade ou da desigualdade de gênero. Então, nós vamos discutir como que a organização, essa combinação em cursos de engenharia em determinadas instituições, elas permitem a inclusão ou não de mulheres nessa área. E aí eu preciso justificar para vocês por que a escolha dessa área específica, que eu estou utilizando aqui como exemplo. Pode passar. Por caso do Brasil, nós colegas latino-americanos, a engenharia no Brasil, que ocupa uma posição que nós chamamos de profissão imperial, pelo histórico desse grupo profissional no Brasil em relação ao Estado e como eles se constituíram enquanto grupo, e isso garante até hoje retornos sociais e econômicos relevantes em relação às demais profissões, ou a maior parte das demais profissões. Então, nós estamos tratando aqui de uma profissão, um espaço bem específico do sistema profissional brasileiro. Em relação à expansão nos últimos anos, a engenharia também é um espaço importante de análise, porque, como nós temos discutido, a expansão do ensino superior ocorreu fundamentalmente nos últimos anos pela modalidade EAD. A engenharia é a área em que puxou a expansão do setor privado em cursos presenciais. Então, os cursos presenciais, também esse recorte, é uma das áreas que mais expandiu e puxou, mais do que dobrou para as engenharias. Então, o esforço aqui é entender como que a expansão dessa área tem impactos no perfil socioeconômico dos seus estudantes, especificamente olhando para a variável de gênero. Pode passar? Então, a abordagem que eu vou utilizar aqui pensando que a organização das engenharias no ensino superior, ela é fruto de uma construção de um grupo profissional. Os grupos profissionais atuam no ensino superior, isso é um pressuposto que eu visto na literatura. E a organização dessas disciplinas no ensino superior, elas vão ter impacto na recepção de novos estudantes nessa área. Uma categorização que eu vou fazer aqui, que eu busquei na literatura, não é minha, é a categorização a partir das especialidades das engenharias de acordo com o tipo de jurisdição que elas têm, o tipo de trabalho que elas têm, o tipo de conhecimento que elas mobilizam. Eu vou usar uma dicotomia em áreas tradicionais das engenharias, que são áreas que surgiram no final do século XIX ou início do XX, elétrica, mecânica, química, computação e controle e automação, e as áreas das novas ênfases, que são áreas da segunda metade do século XX, ou final do século XX, mais especificamente, são aquelas novas ênfases das engenharias, a produção, a engenharia de alimentos, ambiental e florestal. Qual que é a hipótese em relação às desigualdades de gênero? Áreas das novas ênfases, a hipótese é que elas são menos suscetíveis aos estereótipos de gênero que tradicionalmente afetam as escolhas dos estudantes. Em outras palavras, seriam mais apenas as mulheres porque está menos vinculado àquela segregação tradicional das engenharias. Essa é a hipótese. E aí, eu tento explicar como desigualdades no ensino superior é produto da atuação profissional. Pode passar. Isso aqui, rapidamente, os dados que eu estou utilizando são dados do Censo da Educação Superior e do ENAD.
e utilizo como modelo multinomial que, como resultado, vai me dar aí a probabilidade de formação na engenharia de homens em relação às mulheres, considerando todas as opções de engenharia disponíveis e os outros cursos do ensino superior também. As variáveis preditoras dessa formação, além de gênero, e cor e raça, e escolaridade dos pais, o foco na apresentação de hoje vai ser gênero, e no final fala um pouquinho sobre a escolaridade dos pais. Variáveis de controle também importantes para a gente, idade, região também sendo incluídas nesse modelo. Aí vou falar um pouquinho dos seus resultados. Para entender esse gráfico, eu imagino que você deve estar chegando ao nome das engenharias. Aqui à esquerda, nós temos a lista das engenharias combinando com o tipo institucional público e privado. Vou falar sobre o problema dessa dicotomia daqui a pouco, mas é o que eu trabalhei naquele momento e que a tipologia pode ajudar mais para frente. Do lado direito de vocês, aquele quadrante que está a maior parte dos pontos, significa engenharias com maior predominância masculina. Quanto mais longe do eixo central, mais segregada, favorável aos homens. Do lado esquerdo de vocês, é o quadrante que representa a sobre-representação feminina, ou seja, as mulheres seriam sobre-representadas nessas engenharias. Em vermelho, pontinhos vermelhos indicam para o ano de 2011, pontinhos azuis o ano de 2017. Essa é a lógica do gráfico, tá? Nesse primeiro ponto, pode passar, eu quero chamar a atenção para a parte inferior do gráfico, a dimensão da segregação entre as engenharias. Como esperado, né, estão todas em sobre-representação masculina, o que é esperado. No entanto, o grau ou a dimensão da segregação varia muito entre as especialidades. Então, a gente tem uma variação da automação às instituições privadas. Em 2011, por exemplo, os homens tinham 25 vezes, né, a chance de estar nessas engenharias do que as mulheres. E alimentos na privada também, como uma área bastante com sobre-representação feminina. Então, a primeira observação é que existe uma área masculina, mas com graus, né, de segregação diferentes. Outra coisa importante é que as instituições privadas ocupam a parte superior do gráfico. Então, essas são outras características. E a instituição pública, partes mais inferiores. Há uma interação entre o efeito da área e o efeito da instituição. Né? Pode passar. Vou falar sobre isso um pouquinho. Chama atenção também que as áreas tradicionais estão na parte superior do gráfico. Ou seja, elas são mais segregadas como a gente esperava. Automação, mecânica, elétrica, são engenharias tradicionais ou seja, inclusive os estereótipos de gênero ainda pesam muito, eu imagino, na escolha dessas áreas. E as áreas não tradicionais, as novas ênfases, são aquelas menos segregadas. A exceção aqui é a engenharia química, que é uma área tradicional do século XIX no Brasil, e com maior, né, que não é tão segregada, e às vezes tem até maior representação feminina. Alguns estudos no Brasil indicam que a área de atuação na engenharia química seria mais parecida com outras áreas que as mulheres tradicionalmente ocupam. Seriam áreas dentro de empresas, trabalhando em laboratórios, pesquisas, que poderiam também ser menos suscetíveis a esses estereótipos de gênero. Pode avançar. Em terceira observação é a mudança da segregação. Entre 2011 e 2019, o que ocorreu? Diminuição da segregação, principalmente nas áreas mais segregadas. No entanto, essa diminuição ela não altera a hierarquia que a gente identificou em 2011. Diminuição da segregação é sem mudar a estrutura da segregação. Ou seja, se segregava-se por área ou instituição, continua a mesma ordem. Outro ponto importante, não há relação. Olhamos dados que não estão na apresentação, mas estão no artigo. A expansão das engenharias não está relacionada à dimensão em que ela diminui a segregação. Então, isso indica que segregação de gênero deve estar mais relacionada a mudanças estruturais e que expansões em períodos breves, de 8, 9 anos, não tendem a ter resultados tão efetivos na segregação de gênero especificamente. A próxima.
Aqui são os resultados cruzando desigualdade de gênero com desigualdade social, usando como proxy, né, a escolaridade dos pares dos estudantes. E esses dados são apenas para 2017. Na parte superior do gráfico, os cursos têm maioria de estudantes, ou sobre-representação de estudantes que têm pais ou mães com ensino superior. A parte inferior do gráfico são estudantes de primeira geração de ensino superior, provavelmente o primeiro da família a entrar no ensino superior. Em vermelho são os cursos de instituições privadas, em azul, o uso de instituições públicas. Vou chamar a atenção que a divisão pública e privada ela ocorre de forma vertical. A parte superior é principalmente de instituições públicas. Então, a instituição é um fator importante de segregação social. Enquanto que a segregação de gênero, no sentido horizontal, é dada pela questão de gênero, né? Então, a engenharia diverge principalmente pelo gênero e dentro das instituições diverge os grupos sociais. Os cursos estão mais próximos do eixo em relação à origem social, a engenharia mais integrada socialmente e mais segregada por grupos. Né? Essa é a observação desse gráfico. O que nós estamos tentando entender com as tipologias institucionais que esse projeto tenta construir, que essa tipologia público-privada ela seria muito reducionista, explica em parte, mas não tudo. E outro ponto importante é incluir a defesa, né, de incluir as áreas dentro da construção das tipologias, porque entendendo as áreas, né, como construtos, como formas, como produtos de uma atuação profissional, e aqui a gente vê que isso tem impacto em inclusive as áreas são, entender a oferta de áreas dentro dos cursos institucionais, a gente entende também qual tipo de público eles estão buscando. Né? Então, explicando as conclusões, de forma geral, conclusões por enquanto, obviamente, né? Senão nós não estaremos discutindo, a engenharia tornou-se mais aberta às mulheres nos últimos anos, mas as hierarquias internas foram mantidas. A estratificação horizontal, essa diferença entre cursos e instituições, pode ser um mecanismo de manutenção das desigualdades, porque ao mesmo tempo a engenharia torna-se mais aberta, né, socialmente, ela mantém alguns espaços fechados, alguns espaços ainda continuam com o perfil anterior à da expansão do ensino superior. Então, nas disciplinas profissionais, para fechar, se você considera as engenharias novas como engenharias mais periféricas, usando o termo de hábito, ou seja, ainda estão em processo de disputa da jurisdição, estão disputando a produção com a administração, com a economia, alimentos disputando com a nutrição, esses espaços teriam menor valor no grupo profissional, porque não têm a tradição ou não estão estabelecidas enquanto grupo profissional como parte do grupo profissional. Se nessa parte onde ocorre a inclusão é onde também tem menor retorno social e econômico, porque a gente está vendo uma manutenção das hierarquias sociais, ainda que uma área tenha se tornado menos segregada socialmente. Tá certo? Muito obrigado. Aí, obrigado.